Olha, são 7 horas e 45 minutos na Paraíba. Pessoal, hoje é quinta-feira, dia do consultório do Tribuna Livre aqui no programa na TV Arapuã. E vamos falar hoje sobre obesidade com o médico endocrinologista, Dr. Felipe Menezes de Almeida. Dr. Felipe, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. O que é a especialidade? Primeiro eu pergunto, a endocrinologia trata? É uma área que tem crescido muito nas redes sociais, todo mundo falando, eu vou ao meu endocrinologista, isso e aquilo outro. Tem crescido muito essa especialidade. O que é que trata a endocrinologia? Bem, Bruno, a gente trata toda a parte hormonal, de metabolismo dos pacientes. Muita gente pergunta, o que é que o endocrinologista faz? A gente trata diabetes, que é o açúcar alto no sangue, a gente trata também colesterol alto, toda a parte metabólica. Também o paciente que está acima do peso, a gente que trata a especialidade que cuida desses pacientes e também paciente que tem problema na tireoide, que muitas vezes várias pessoas têm nódulos na tireoide, alguns com indicação de funcionar, a gente também detecta, dá esse diagnóstico e faz o acompanhamento desses pacientes. Uma das especialidades é tratar também de pessoas com problemas relacionados à obesidade, não é isso? Exatamente. A gente, dados importantes da Abeso, como estava até te falando em off, estima que cerca de 2,3 bilhões de pessoas estão com obesidade e sobrepeso. E cerca de 700 milhões de pessoas no mundo todo estão com obesidade. E o que é que isso acarreta? A obesidade está associada com inúmeros problemas, como pressão alta, diabetes, colesterol, aumento da circunferência abdominal no homem e na mulher. E esse aumento da circunferência abdominal e essas comorbidades formam uma síndrome, que a gente chama de síndrome metabólica, que leva a um aumento de infarto e de AVC cerca de 4 vezes uma pessoa que tem em relação a outra que não tem. Então, por isso que a obesidade é uma doença, né? Mais antigamente que a gente dizia, porque é esteticamente bonitinho você ter um filho gordinho. E foi até a doutora Tati, eu conversei com ela também sobre isso, que as crianças estão ficando obesas, né? E estão se tornando adultos obesos. Então, o tratamento da obesidade tem que começar desde a infância, não é só na vida adulta, não. Então, é fundamental a gente fazer medidas para controle da obesidade, com mudança do estilo de vida, fazer atividade física, com duração acima de 1 hora, cerca de 3 vezes por semana, fazer uma dieta equilibrada com baixo ingestão de carboidratos simples, associada a uma dieta proteica, tá certo? E fora, quando não resolve isso, a gente tem medicações que ajudam no combate à obesidade. A partir de quanto tempo, de qual peso um cidadão pode ser considerado obeso? Ótima pergunta, Bruno. A gente considera que o indivíduo ele tem, primeiro, sobrepeso, que já preocupa a gente, que é um indivíduo que pode se tornar obeso quando tem uma relação, o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é uma relação entre o peso e a altura ao quadrado, acima de 25. Quando ele tem um IMC entre 25 a 29,9, a gente considera que esse indivíduo ele tem sobrepeso. Quando ele tem um índice de massa corpórea, que é essa relação entre o peso e a altura que a gente calcula, acima de 30, ele já é considerado obeso. E a gente tem os graus de obesidade, grau 1, grau 2 e grau 3, né, que a gente trata. E quando ocorre uma falha na mudança do estilo de vida, a gente tende a entrar com a terapia medicamentosa. E em último caso, como você sabe também, a gente tem a opção de indicar uma cirurgia bariátrica no paciente, em casos refratários, né? No caso da sua especialidade, a gente falando sobre obesidade, sobre problemas relacionados a isso, é importante buscar um profissional da sua área como forma de prevenção ou depois que o problema existiu ou quando já tiver algum indício de um problema? Esse é o problema, Bruno. Principalmente a gente estava conversando em off sobre a questão da pandemia. Você me perguntou, e aí tá tendo muito aumento de peso, você percebeu? Na prática, muito. A maioria das pessoas ganharam peso, elas não perderam peso durante a pandemia. E nisso a gente tem observado que, assim, a maioria desses pacientes eles não vêm para a prevenção, eles já vêm logo para a gente tratar. E como eu falei, uma das piores coisas que eu acho como endocrinologista é quando eu pego um paciente que fez a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que é desabsortiva, restritiva, em determinado quando é a bypass, e o paciente chega, tem regão depois de peso. Isso mostra que o paciente não mudou a cabeça. Não adianta você fazer uma cirurgia bariátrica, isso é para muitos de vocês que estão pensando em fazer a cirurgia bariátrica, se você não mudar a sua mentalidade.
A obesidade está associada a diversos fatores. Está associada à ansiedade, como a gente estava conversando, o hedonismo e o prazer de comer que a pessoa sente. Então, é fundamental esse acompanhamento. E não só com o endocrinologista, com a equipe multidisciplinar. O paciente obeso, você vai ver, a maioria deles tem algum grau de ansiedade. Então, tem que ter um psicólogo, tem que ter também um nutricionista acompanhando, uma equipe multidisciplinar para o acompanhamento desses pacientes. Tem paciente que diz, eu faço meu tratamento sozinho, eu sei controlar a minha boca sozinho. Isso existe mesmo ou é sempre importante ter o auxílio de um profissional, como o senhor está bem dizendo aí? Bruno, só quem sabe o que é a obesidade é quem sofreu a vida toda com isso. Quando você, eu estava até falando, eu falei para outro colega seu, quando você fica muito tempo fazendo dieta, você nota que o primeiro mês você consegue, o segundo mês você consegue, quando chega no terceiro mês, você chuta o balde. Por quê? Porque a gente tem um hormônio no fundo gástrico chamado de grelina, um hormônio orexígeno. O organismo começa a estimular você ter fome, porque ele gosta de carboidrato. Nosso cérebro adora carboidrato, porque o carboidrato é de fácil absorção. E qual o problema? Quando ele está em excesso, além de a gente utilizar ele para fazer nossas energias diárias, de atividades diárias, esse carboidrato em excesso ele se transforma em gordura, porque o organismo não pensa em estética como a gente pensa. Ele pensa o seguinte, eu tenho que armazenar essa quantidade de energia que ele está me dando para posteriormente utilizar quando eu precisar. O senhor falou uma questão interessante, que é a questão de estética. Muitas vezes as pessoas estabelecem uma metodologia de vida que colocam a estética em primeiro lugar e esquecem uma coisa chamada saúde, qualidade de vida. Isso pode ser um pouco perigoso, né? Inverter essa lógica da vida, né? Com certeza. E uma coisa que eu vou bater aqui, que eu estou tendo essa oportunidade de falar ao vivo a vocês, é a questão de uso de anabolizantes sem indicação para os pacientes. A gente só pode passar testosterona para os pacientes que têm indicação, que têm uma deficiência de testosterona. Você passar testosterona para os pacientes com fins estéticos, tanto que eu vejo mulher em academia com fins estéticos. Esse negócio aí, viu, doutor? Exatamente. Isso é contra as regras do CRM. O problema é que o CRM, ele só investiga se você provocar o CRM. Então, assim, nós endocrinologistas, a gente batemos muito com outra especialidade, que eu não vou citar o nome, mas vocês devem saber, que estão passando medicações sem ter respaldo científico. Então, assim, para eu passar um remédio, eu tenho que ter aprovação da Anvisa, eu tenho que ter estudo para eu poder passar uma medicação. Eu não posso passar testosterona se eu acho que porque você quer usar testosterona. Então, assim, é fundamental, eu vejo hoje em dia nas academias um uso abusivo de anabolizantes que vai trazer problemas futuros, pacientes estéreis, com problemas no fígado, tá certo? Problemas em próstata, pacientes que têm, às vezes, câncer de próstata usando testosterona. É complicado, Bruno. A minha pergunta é, como o senhor falou, citou a questão da pandemia, que muitas pessoas ganharam muito peso, buscaram a alimentação como a sua válvula ali de escape de questão de um estresse, de uma ansiedade, etc. e tal. O cidadão hoje, que teve essa mudança de rotina, está na hora de buscar um profissional. E qual o caminho inicial para buscar um tratamento nesse sentido? O caminho inicial que eu vejo é o seguinte: primeiro você admitir que você está com sobrepeso ou com obesidade. Você admitindo, é fundamental você procurar um endocrinologista, um nutricionista, porque quem vai cuidar da sua dieta é o nutricionista. E o endocrinologista vai acompanhar da parte, a gente vai avaliar se tem indicação medicamentosa. Em casos refratários que utilizou a medicação e não houve um sucesso, a gente vai pensar em indicar o paciente para fazer uma cirurgia bariátrica, sleeve ou bypass, dependendo do paciente, que dependendo desse paciente ele tem uma indicação de perder mais peso ou não. Aí a gente avalia. E vai chegar, Bruno, também, que eu estava citando, próximo ano, uma medicação bem promissora, que já tem no mercado, que é a semaglutida, que a gente chama aqui um análogo do GLP-1, traduzindo, é uma medicação que ele tem um efeito incretino-mimético, ele simula a incretina e provoca um efeito de saciedade nos pacientes. Nos grupos que utilizaram essa semaglutida com a dose de 2,4 miligramas em relação ao grupo placebo é que não usou nada. A gente teve uma perca no estudo de peso de cerca de 15% do peso corpóreo. E isso é algo que nos alegra, nós endocrinologistas, porque é uma nova arma, uma ferramenta de tratar a obesidade.
que no futuro a gente pode até evitar de indicar vários pacientes para fazer cirurgia bariátrica. Esse avanço na ciência que o senhor traz aqui, o senhor comentava comigo, está previsto chegar ao mercado, no entanto, não vai ser um preço bem em conta, né? Com certeza. Sendo que, infelizmente, a gente está até conversando em off, é uma medicação cara, que não é acessível a toda a população. Mas aí, com o tempo, creio eu, como várias medicações também chegaram que eram caras, com o tempo, com a popularização, auxílio, às vezes, do governo para esses pacientes que têm uma doença, porque às vezes é mais barato você tratar a obesidade do que no futuro esse cara ter um infarto, um AVC, ficar acamado e ficar dependendo da Previdência, entendeu? Sobre a endocrinologia, aqui no estado da Paraíba, em João Pessoa, onde que encontra o serviço? Tem no serviço público, doutor? Tem, a gente tem serviço público na Paraíba, agora eu não estou lembrado o nome do serviço, o CAIS, tem um CAIS do Cristo, tá certo? Cristo Redentor. CAIS do Cristo Redentor, o serviço público, que tem vários, os médicos do PSF, você tem que ir para o médico, o seu médico do PSF, ele encaminha para o seu endocrinologista do CAIS do Cristo e ele vai fazer esse acompanhamento com você. Doutor Felipe, queria agradecer ao senhor pela entrevista conosco, o senhor de forma muito clara, trazendo as informações voltadas a esse tema. O senhor vai voltar aqui mais vezes, vamos convidá-lo aqui para a gente voltar com mais tempo. Boa sorte na sua caminhada, tá bom? Eu que agradeço, fique com Deus todos e obrigado pelo convite, Bruno. E a você que está acompanhando o nosso programa, eu tenho um último recadinho, meu amigo,